Nossa empreitada debaixo do sol continua. Eclesiastes, capítulo 6, do verso 7 ao verso 12. Sim, debaixo do sol, mas com os nossos olhares fixos para o sol da justiça, o único que pode trazer satisfação para as recâmaras mais profundas do nosso coração. Cristo. Eclesiastes, capítulo 6, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se o que é um homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Senhor, mais uma vez aqui estamos. Ó Deus, nos ajude a nos maravilharmos com a Tua beleza, com a Tua santidade, com a Tua majestade, ó Deus. Só o Senhor pode trazer à nossa alma quietude, descanso, conforto, repouso. Ó Deus, nós pedimos com todo o nosso ser. Penetra, ó Deus, as profundezas da nossa alma e nos faça entender que só o Senhor é o nosso prazer. Só o Senhor é o nosso tesouro. Só o Senhor é o nosso bem. Nos ajude, ó Deus, também na compreensão do texto que será exposto. Dê-me forças, ó Deus, para pregá-lo. Dê-nos forças, ó Deus, para entendê-lo. Dê-nos força, ó Senhor, para viver a vida debaixo do sol, satisfeitos em Ti. Sempre olhando, ó Deus, com olhares fixos para o Senhor. E é no nome do sol que está acima do sol, é no nome do Senhor Jesus, que nós fazemos essa oração. Amém. No Teu dom descansamos, e é lá que nós Te desfrutamos. O nosso repouso é o nosso lugar, e o amor eleva-nos para lá. E o Teu bom Espírito eleva a nossa baixeza, arrancando-nos das portas da morte. O corpo, pelo peso, vai para o lugar que lhe é próprio. O peso não apenas empurra para baixo, mas vai para o seu próprio ou devido lugar. O fogo sobe, a pedra desce. E eles não repousam enquanto não encontram o seu lugar. O meu peso é o meu amor. E ele me conduz para onde quer que eu vá. Essas palavras podem ser encontradas no capítulo 9 do livro 13 da obra Confissões.
de Agostinho. E Agostinho, com seu gênio peculiar, se utiliza da física aristotélica, a física da sua época, para falar sobre o amor. Diferente da física newtoniana, o peso não está necessariamente atrelado com a gravidade na física aristotélica, mas atrelado com a substância dos elementos. Então, por exemplo, o fogo tende para cima, assim como o ar. Já a água e a terra tende para baixo. Mas e o amor? Bom, o amor tende para cima ou para baixo, a depender do objeto do amor. Se nós amamos as coisas aqui de baixo, a nossa alma é pesada. E então, o nosso amor está aqui, arraigado. E então tudo é caos. É um amor desordenado, como foi dito na oração. Agora, se o nosso amor se eleva para as coisas superiores, para as coisas do alto, se o nosso amor é direcionado para Deus, o sumo bem, então somos elevados até a sua presença. E então há descanso, há repouso, há conforto para as nossas almas. Eclesiastes é sobre isso. É sobre o peso da alma. Qual é o nosso objeto de amor? O que nós amamos com as nossas entranhas, com o mais profundo do nosso ser? Será que nós buscamos satisfação nas coisas deste mundo? Ou nós buscamos satisfação lá do alto? Uma satisfação alienígena, algo que vem de fora até nós e nos abraça, um dom, uma graça. O curioso é que Salomão isso faz de uma forma inversa, não é mesmo? Ele mostra um cenário obscuro. O que é a vida debaixo do sol? O que é uma vida onde Deus é ignorado? Uma vida sem propósito, sem significado. E nós vimos no capítulo 6, um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo nada. Um homem aparentemente completo, mas vazio. Era um homem a quem Deus conferiu riquezas, bens, honra, nada lhe faltava. Mas Deus não concedeu a ele satisfação, felicidade, alegria. Ele não desfrutava das coisas que lhe foram concedidas. Mostrando que Deus é tanto aquele que concede os bens e tudo mais, quanto também a satisfação da alma. Esse homem é, como na mitologia grega, a figura de Tântalo. Tântalo, ele foi condenado pelos deuses com um terrível castigo. Ele foi colocado em uma espécie de paraíso. E lá havia em sua alma uma fome e uma sede insaciável. Ali estava na frente dele a água, os frutos, mas à medida que ele esticava sua mão para pegar água, a água escapava dos seus dedos. E quando ele tentava encostar em um fruto, o galho se afastava dele. Tão perto, tão longe, milímetros de distância, infinitamente distante da satisfação. Este é o homem sem Deus. Este é o homem que tem buscado as coisas desta terra. Mas aí vem algo mais assustador. Parece que esse problema não afeta apenas esse tipo de homem. Parece que esse peso que esmaga o homem não está destinado a apenas este sujeito que tem tudo e nada ao mesmo tempo. Parece uma aflição do coração da humanidade. Observe então que agora Salomão tira o foco deste homem específico e fala sobre todo o homem. É por isso, portanto, que ele começa aqui no versículo 7 dizendo: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O que eu quero que os irmãos entendam aqui em primeiro lugar, no meu entender, quando Salomão está falando sobre trabalho, ele não está falando apenas sobre o seu ganha-pão.
mas todas as atividades ou projetos ou empreendimentos que o homem realiza debaixo do sol no intuito de desfrutar ou ter algum tipo de prazer. Tanto é que, quando nós vimos no último sermão, lá no versículo 2, quando é dito que o homem não poderia comer daquelas coisas, nós vimos que estas coisas que ele não poderia comer eram bens, honra, e a gente sabe que literalmente nós não comemos estas coisas. É por isso que lá no versículo 2, este comer significa desfrutar, e aqui no versículo 7 é algo muito semelhante também. Quando está falando sobre esse desejo insaciável da boca, no versículo 7, é justamente isso. É tudo aquilo que nós esforçamos ou almejamos, contudo, nada disso, absolutamente nada debaixo do sol, pode satisfazer os recônditos da nossa alma. As nossas melhores conversas entre os amigos, os nossos filhos e os seus sorrisos, nada disso pode satisfazer as entranhas do nosso coração. Nosso marido, nossa esposa, o hexa, nada disso pode satisfazer o nosso coração. Nossos diplomas, nosso trabalho, nossas realizações, nossa reputação, nosso status, nada disso pode satisfazer o coração humano. Somente uma coisa pode satisfazer o coração do homem. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, justamente para o homem buscar algo além deste mundo. É Cristo. Os homens da contemporaneidade, eu já disse isso aqui mais de uma vez, não têm um oásis em seu peito e por isso buscam doses homeopáticas todos os dias de entretenimento ou alguma coisa que possa satisfazer o seu coração. Mas ele está buscando no lugar errado. As pessoas estão buscando no lugar errado. Nós estamos buscando no lugar certo? Qual é o peso da nossa alma? Nossa alma tende para baixo? Ou será que nós estamos tão absorvidos e tão cheios do Espírito que a nossa alma se eleva e então em Deus nós exultamos, em Deus encontramos satisfação? Essa é a verdadeira felicidade. A felicidade do Cristo que morreu e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Um homem que levou sobre as suas próprias costas o peso do mundo inteiro, dos seus eleitos, a fim de que nós pudéssemos alcançar redenção e viver na sua presença para todo sempre e desfrutar de uma alegria para todo sempre. Sim, este homem é um homem Deus Jesus. Só Ele pode nos trazer a alegria que a nossa alma tanto procura. O homem tem dado voltas debaixo do sol. Tem buscado aqui ou acolá algo que possa preencher o seu coração, e foi o próprio Salomão que empreendeu uma jornada debaixo do sol tentando encontrar essa felicidade. E a conclusão dele foi: debaixo do sol não há nada que possa trazer essa alegria que nós tanto queremos. E então no versículo 8, Salomão vai dizer: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Essa não é a primeira vez que Salomão está tratando desse assunto. Se você for lá no capítulo 2, e ali mais ou menos no versículo 13, Salomão vai dizer que a sabedoria ela é mais proveitosa do que a estultícia. Só que existe uma espécie de nivelamento, algo que nivela tanto o sábio quanto o tolo. E este nivelamento é a morte. Então ele fica se perguntando: de que adianta então ser sábio, sendo que todos vão morrer? Lembrando que a pedagogia do Salomão é de ordem inversa. Ele está mostrando uma vida sem Deus para apresentar para nós um convite, uma proposta, para sempre olharmos para o sol que está acima do sol. Agora, ele faz um caminho parecido, porém sobre um outro prisma. Agora o que nivela não é necessariamente a morte, mas a insatisfação, tanto do sábio quanto do tolo.
Vocês devem se lembrar que lá no primeiro capítulo de Eclesiastes, o primeiro empreendimento de Salomão foi buscar o quê? Conhecimento. E ele bateu no seu peito dizendo, eu sobrepujei a todos em Jerusalém. Eu conheci mais do que todas as outras pessoas. E de fato a Bíblia ensina que ele foi o homem mais sábio. O homem sábio, não o homem Deus. E qual foi a conclusão dele? Felicidade, alegria? A eudaimonia que todos os filósofos buscavam? Não. Encontrou tristeza, porque ele percebeu que algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas coisas são predefinidas, estabelecidas e não posso torcer a realidade. E agora Salomão está dizendo, o que adianta ser sábio, um erudito, o homem universal da Renascença, ter lido milhares e milhares de livros, transitar em todo tipo de assunto, sendo que eu não vou alcançar a satisfação que eu quero. E vários filósofos, ao longo dos tempos, esquadrinharam esse assunto e chegaram a uma conclusão parecida. Um deles, que vocês devem conhecer, é o Arthur. Não o Arthur Schopenhauer, que em seu livro O Mundo como Vontade e Representação, disse que um homem, de fato, ele tem um desejo insaciável. Só que quando ele alcança esse desejo, o que acontece? Vem o tédio. E vindo o tédio, um outro desejo. E um tédio, um desejo, e um tédio, um desejo. Nietzsche vai se aproveitar disso. Ele vai dizer então que, na verdade, o homem não precisa de repouso. O homem precisa de conquista. É a vontade de potência, é o avanço, é a expansão, é a ampliação. A vida que deve ser vivida é aquela vida que, se pudesse ser repetida, seria sempre a mesma vida eternamente. O problema, como vocês podem ver, é que um apetite insaciável, ele apenas confirma aquilo que Salomão acabou de dizer. Não muda muito aquilo que Schopenhauer disse. É a insaciedade, pois as coisas do mundo, as coisas finitas não podem preencher o infinito do coração. Somente aquilo que é infinito pode preencher o coração. E esse infinito é Deus. Não reside nas coisas deste mundo, mas é aquele que criou todo o cosmos, todo o universo, que fez os céus e a terra. O nosso Senhor e Deus. Só Ele pode fazer isso. Então observem bem, não é que Salomão está dizendo que a sabedoria não tem proveito nenhum, mas é aquela sabedoria onde Deus é descartado, onde Deus é ignorado. É a sabedoria mundana. Qual que é a vantagem do sábio e do tolo, sendo que nenhum nem outro vai encontrar a satisfação? E é interessante notar também que no versículo de número 8, ele também fala sobre o pobre que sabe viver, isto é, o pobre que sabe andar perante os vivos. Por que ele fala sobre o pobre? Pois ele está falando sobre alguém que talvez conseguiu se desvencilhar dos perigos da riqueza e alcançou sabedoria. E talvez, quem sabe este poderia encontrar satisfação. Porque nós vimos no capítulo 5 sobre um homem que encontrou frustrações diante das riquezas. Não dormia direito por causa da instabilidade das riquezas. Aproveitadores, parasitas se aproximavam dele para comer as suas riquezas. E o seu mundo era trevas, indignação, enfermidades, preocupações demasiadas. Um homem que poderia perder tudo da noite para o dia. Então Salomão fala, quem sabe o pobre? Quem sabe o pobre sábio? Nem esse poderia alcançar essa satisfação, esse desejo que o homem procura preencher. Onde está então a verdadeira sabedoria? A sabedoria que pode de fato trazer para a nossa alma repouso. A sabedoria encarnada. Nada mais e nada menos. Aquele que estava fora do mundo, entrou no mundo, tabernaculou entre os homens. Viveu uma vida perfeita, justa, de obediência ao Pai, fazendo a vontade do Pai, tudo para a glória do Pai. Discipulando aqueles que deveriam herdar a vida eterna. E foi obediente, como vocês bem sabem, até a morte de cruz. Se fez maldito por nós. Para que a maldição
que estava sobre nós fosse lançada sobre ele, para que os nossos pecados fossem imputados nele, e nós fôssemos justificados com a sua justiça. É só nessa sabedoria que nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria e então encontrar satisfação. E lá no versículo 8 nós temos um lampejo, um raio de luz, mesmo que rápido, mesmo que pequeno. Pois ele diz: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. É claro que quando ele está falando que isto é vaidade e correr atrás do vento, ele está falando sobre a segunda parte, que é o andar ocioso da cobiça. Mas o que é que Salomão quer dizer, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça? Se nós pudéssemos transpor ou atualizar esse provérbio para os nossos dias, seria algo mais ou menos assim: é melhor um pássaro na mão do que dois voando. O que Salomão está dizendo é o seguinte: quando temos a expressão no versículo 9, melhor é a vista dos olhos, ele está se referindo àquilo que nós já temos, ou àquilo que nós já possuímos. É sobre o hoje, sobre o agora. Salomão está nos convidando, portanto, ao contentamento, ao invés de olharmos para fantasias futuras. Não é que Salomão está dizendo que nós não devemos sonhar, ou planejar, ou empreender, não é isso. Não é essa a tratativa, não é essa a proposta de Salomão. Mas é uma imaginação tão flutuante, tão distante, que nos faz esquecer do agora. É o sacrifício do presente no altar de um futuro desconhecido. Salomão nos convoca para nós olharmos para o aqui e agora e nos regozijarmos naquilo que Deus já nos deu. E fazer, portanto, das coisas que são tão pequenininhas e simples da vida, aquilo que é extraordinário e bom e belo, sempre reconhecendo que isso é um dom, é um presente dos altos céus. É um presente do divino. E mais uma vez eu repito, o que é bom estarmos aqui agora em comunhão, ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, louvando o Senhor por meio de cânticos. Isso é verdadeira alegria, isso é verdadeira satisfação. O dia do Senhor é o nosso deleite. E nós, às vezes, queremos trocar isso pelas migalhas do mundo. Talvez por um jogo de futebol. O que é um jogo de futebol diante da glória, da presença especial de Deus? Nesse culto, onde Deus é louvado e adorado, Ele se dispõe, Ele se doa para nós. Quantas vezes nosso coração fica dividido e então a nossa alma pesa, ao invés de ser elevada, cada vez mais elevada à presença de Deus. Quantas vezes falhamos em olhar para aquilo que já nos foi dado em Cristo Jesus, e se regozijar nisso, e se alegrar nisso, e louvar e bendizer isso. O que é bom é aquilo que está perto de nós, e o perto de nós, entenda aqui, é aquilo que já foi nos dado. Aqueles que têm filhos, que privilégio é esse, passar tempo com eles, como nós vimos de manhã, tempo de qualidade e tempo de quantidade, pois quantidade também é qualidade. É abraçá-lo e pô-lo no colo. É rir com ele, rir com o riso dele. Quem sabe aqueles que podem fazer cambalhotas com eles, brincar com eles. Isso é a verdadeira felicidade que Deus nos dá nos poucos dias de vida que Deus nos concedeu. Claro, se entendidas como presentes do Senhor, bênçãos e benesses do Pai das luzes. A verdadeira alegria é aquilo que Deus já nos deu. Aqueles que têm famílias, isso é presente. Alegrar-se no Senhor, isso é presente. Ter paz de espírito, isso é presente. Boa consciência, isso é presente. Fé no Filho de Deus, isso é presente. Um amor que nos constrange, isso é presente. Ser livrado do poder do pecado e da morte, isso é presente. Ter os pecados perdoados, isso é presente. Se arrepender, isso é presente. Novos céus e nova terra, isso é presente. Vida eterna, isso é presente. E quantas vezes nos apegamos às coisas dessa terra, construindo castelos de areia, portos seguros que são falsos.
Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a ansiarmos e desejarmos as coisas que são verdadeiras e eternas. O infinito. Andar ocioso da cobiça, isso é vaidade. E correr atrás do vento. No versículo 10, Salomão então vai chegando a uma espécie de conclusão. Então ele diz: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. E é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade. Mas que aproveita isto ao homem? O que Salomão está fazendo aqui no versículo 10 e 11? Ele simplesmente está nos colocando em nosso devido lugar. Quando Salomão está dizendo no versículo 10, a tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, não significa que Salomão ele está ignorando ou talvez está desestimulando a ciência, porque nós sabemos que a ciência é investigativa, é exploratória, quer saber, quer conhecer, são novas ciências para se aprender. Isso contraditaria ele mesmo, pois ele foi um homem de ciência. Quando Salomão fala, a tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, ele está apontando para a soberania de Deus. Sobre os decretos, sobre a providência, sobre a majestade do rei. Tudo já foi determinado. Tudo já recebeu um nome, porque Deus quem concedeu nome às coisas. Não somente concedeu nome, mas quem criou todas as coisas. E é nesse sentido, portanto, que Salomão está dizendo, há coisas que nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar a realidade. E quando ele diz assim, e sabe-se que é o homem, nós temos uma espécie de trocadilho aqui. Porque o homem, a palavra hebraica Adão, ela significa pó, significa terra. E é um trocadilho, é uma brincadeira com as palavras para se referir àquele que é mais forte do que ele. Nós não podemos contender ou discutir com esse que é mais forte. E é por isso que muitos comentaristas, não somente teólogos reformados, mas judeus ortodoxos, defendem que não se pode discutir com esse que é mais forte, e esse que é mais forte é Deus. Ou seja, Salomão está dizendo, essa é a realidade, nua e crua. Não tente definir as coisas, aceite-as como são. Não nos programas ou não segundo as perspectivas estoicas, mas segundo a palavra de Deus. O que Salomão nos chama, portanto, não é para esquadrinharmos aquilo que não pode ser conhecido. Não é isso. O que ele está dizendo é, nós devemos ter a nossa mente, todo o nosso ser, pensamentos e afetos, descansados e repousados no Senhor, confiantes nele. A gente precisa entender que nós não temos o poder sobre todas as coisas. Nós não somos senhores do universo, como muito se pregou nos dias de hoje. Como se nós pudéssemos ser senhores do nosso destino. Como se nós pudéssemos ditar as regras do jogo. A verdade é que nós não temos controle de nada. E como disse Garófalo em seu livro, em seu comentário pastoral de Eclesiastes, nós não temos controle de nada. E isso é maravilhoso. Não ter controle de nada é libertador. Porque se nós depositarmos então todas as coisas na confiança de que Deus é o Deus da providência, de que Deus tem controle de todas as coisas, então nós encontramos repouso para nossa alma cansada. Será que talvez nós estamos buscando controle das coisas? Eu vou fazer isso aqui, desse jeito aqui, porque eu tenho certeza que no final, se eu chegar até lá, isso aqui vai dar certo. Mais uma vez, meus irmãos, não me entendam mal, eu não estou falando sobre planejamento, eu não estou falando sobre empreendimento, nós precisamos planejar. Mas quem que é senhor da sua vida? Esse é o ponto. É o seu eu? É o nosso eu? Será que nós estamos buscando autonomia? Autonomia que não nos foi dada?
É por isso que Salomão está dizendo: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu um nome. Como eu disse em um sermão anterior, nome aqui não é apenas uma palavra escolhida para identificar algo ou alguém. No Antigo Oriente Próximo, dar nome é dar essência, é falar e não somente identificar, mas trazer todas as características e ter poder e domínio sobre aquilo. Assim como Adão nomeou os animais. Essa é a tarefa de Deus. Essa foi a tarefa de Deus. E não cabe ao homem mudar aquilo que não pode ser mudado. Ele põe, portanto, nós em nosso devido lugar. Mas veja, não é uma aceitação fatalista ou determinista da realidade, do tempo, da história. Não é isso. Diante desses textos aqui, de outros, um dos filósofos mais pessimistas do século XX, um romeno chamado Émile Cioran, ele disse que não existe de fato nenhuma satisfação neste mundo. Nada disso. O que nos resta é suportar. O que nos resta é aceitar. É isso. Não é isso que Salomão está propondo. Salomão, como eu disse, faz uma pedagogia inversa. Ele mostra para nós algo terrível, justamente no sentido ou no objetivo de nos afligir, para que fiquemos desesperados e então corramos ao único que pode nos salvar. O sol que está acima do sol. Jesus. É por isso que Salomão fala em outra ocasião que Deus colocou um peso nos homens para afligir, mas não é no sentido de machucá-los com aquela atitude tirânica ou maléfica. Não, é justamente um peso para mostrar que o homem não pode alcançar felicidade pela força do próprio braço. É como disse Lewis, um megafone onde Deus está dizendo: olha, venha para mim. O sofrimento não pode ser resolvido através das coisas deste mundo. Venha para mim. E o convite que eu faço para todos aqueles que estão cansados nesta noite é, não para mim, mas para aquilo que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é a água da vida, a água viva que traz satisfação para o nosso coração. Essa, portanto, é a pedagogia de Salomão, brutal, cruel, mas ao mesmo tempo nos fazendo recordar que existe um sol que está acima do sol. E tudo isso é como vaidade. Olha só o que ele diz no versículo 11, que eu citei aqui já. É certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, e em algumas traduções você vai encontrar uma ideia de confronto de palavras. Ou seja, não adianta nada o palavreado, não adianta muito as muitas palavras. E não é isso que os homens debaixo do sol têm buscado. Ideologias, sistemas de pensamento, muitas palavras tentando nomear as coisas, trazer significado para as coisas, respostas para as coisas. Tudo isso, Salomão está dizendo, não tem sentido, é vão. É os homens tentando remover a poeira, ou talvez tentando remover o vapor, a vaidade. Tanto é que a palavra hebraica aqui pode ser traduzida também por vapor, a palavra vaidade. É como se os homens tentassem enxergar as coisas com mais clareza, só que à medida que eles tentam tirar esse vapor, mais denso fica o vapor. E então ele fica cego e nada consegue enxergar. Salomão está dizendo aqui que as resoluções debaixo do sol, as resoluções intramundanas, aquelas que não são de fora para dentro, não podem resolver coisa alguma. Porque Deus, e somente Deus, é a resposta para os dilemas e enigmas da vida. Olha, eu não sei qual circunstância você está passando. Eu não sei. Eu não sei qual dilema existencial você está passando. Eu não sei. Eu não sou o profeta que consegue ter sonhos e visões. Deus já cessou esses modos de falar com o seu povo. Mas eu sei de uma coisa. A Bíblia ensina que
Todo homem, e aqui por homem eu me refiro à humanidade, tem os mesmos dilemas. Talvez em um grau maior, em um grau menor, mas todos nós temos, em algum nível, as mesmas dificuldades. E o que eu posso dizer para vocês, irmãos, é que somente Deus é a solução de todos esses dilemas. Somente Ele é alegria para a nossa alma cansada. E então, Salomão faz uma pergunta. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, como sopro, como algo que é rápido, veloz? O que é bom para o homem? Lembre-se mais uma vez, ele está olhando da perspectiva de baixo do sol. O que é bom? Ninguém sabe. É a república ou é a monarquia? É a esquerda ou a direita? O que é melhor para o homem? É socialismo ou é anarcocapitalismo? É a teoria moral de Jeremy Bentham? É o utilitarismo? Ou não, alguma outra teoria qualquer? Qual que é a pedagogia melhor? Qual que é a psicologia melhor? Se é que existe alguma psicologia melhor. O que é melhor para o homem e o que é bom para o homem? Se você buscar essas respostas debaixo do sol, tudo é nulo, tudo é vazio. É por isso que o convite é: olhe para o sol que está acima do sol. E então, este sol que brilha com maior fulgor e beleza, vai dar a direção, vai te conduzir, vai te pegar pela mão e te mostrar. Que não se trata de polo A, polo B, espectro A, espectro B, A, B, C ou D, se trata antes da palavra de Deus, que abarca tudo. Que como nós temos estudado, o cristianismo é uma cosmovisão. Não é apenas a forma como nós enxergamos a realidade, é como nós vivenciamos, é como nós desejamos, é como nós pensamos e imaginamos. É o verdadeiro evangelho, aqui no sentido lato, que nos ensina a viver nesse mundo. E o que é bom para o homem? Os homens têm a resposta? Não, a resposta vem do alto. Deus sabe o que é bom para o homem porque Ele é bom, Ele é a própria bondade. A bondade não é algo, como diziam alguns filósofos, que é algo externo a Deus. Mas Deus é Ele mesmo bom e o padrão de tudo aquilo que é bom. Deus faz, logo isso é bom. Deus não se adequa ou se molda a um padrão de bondade externo a Ele, mas Ele é a própria bondade. Quem sabe o que é bom? Aquele que é bom. E quem que é bom? É o nosso glorioso Deus. Percebem? Salomão nos convidando a deixar de olhar para as coisas tenebrosas deste mundo, não nos arrancando do mundo. Porque Jesus também disse que nós deveríamos permanecer no mundo, porém salgando o mundo, trazendo luz para o mundo. O raio de sol que brilha com maior fulgor e ilumina os nossos corações. E então, uma outra pergunta, um outro dilema que os homens tentam responder. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Isto é, quando o homem morrer, o que vai acontecer? Qual que é o futuro da humanidade? Será que teremos alguma resolução? Será que em algum momento nós viveremos em um império universal, em uma nova ordem mundial? Ou será que tudo será destruído pelo rolar do universo que está decaindo? E tudo então vai desaparecer. Qual é a resposta para o futuro da humanidade? Será que o sol vai nos engolir? Será que o próprio homem destruirá o homem? Qual é a filosofia da história? O homem não tem a resposta. Mas o sol que brilha com maior fulgor tem a resposta. O futuro da humanidade é apenas vida eterna ou morte eterna. Aqueles que têm o peso da alma, que tende para baixo, ressuscitarão, porém para o juízo. Mas aqueles que têm o peso da alma elevado,
pois pensa nas coisas lá no alto, cujo objeto de amor é o próprio Deus, a vida eterna. Onde nós nos encontramos? Bom, a resposta para essa pergunta depende do peso da nossa alma. Onde está o nosso amor? Onde está o nosso amor? Onde repousa o nosso coração? Onde descansa o nosso coração? Nas coisas desse mundo? Ou em Deus? Vamos orar.